bizarrice jurídica, como quando a CPI do crime organizado pede a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da Maridit Participações, que é a empresa da família e do ministro Toffoli, porque o próprio ministro Toffoli assumiu ser uma empresa sua. É processo penal mais brando ou menos brando? Tem o processo penal. Então eu vou lançar uma pergunta que serve para o Eduardo e para você também. Por quê? Em primeiro lugar, o Dino ser sorteado para relatar um terceiro inquérito e admitir ou não um quarto. Em primeiro lugar, a gente tem assistido no Supremo Tribunal Federal um show de bizarrice jurídica, como quando a CPI do crime organizado pede a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático da Maridit Participações, que é a empresa da família e do ministro Toffoli, porque o próprio ministro Toffoli assumiu ser uma empresa sua. Quando os senadores pedem a quebra de sigilo, os advogados da empresa da família do ministro Toffoli entram com uma petição, que é uma outra excrescência do sistema jurisdicional supremo, pedindo um habeas corpus, uma empresa pedindo habeas corpus, para que não fosse devassada no seu sigilo bancário e fiscal. O que acontece? Há um sorteio? Não. O ministro Gilmar Mendes, decano da corte, ele ressuscita um processo que já estava arquivado e diz, por identidade de matéria, nós temos outras partes, outros fatos, mas por identidade de conteúdo, eu me dou por prevento, numa hipótese estarrecedora, junta essa petição num processo que já tinha terminado e que não tem nada a ver com a petição, concede habeas corpus à pessoa jurídica, sem ser matéria de direito ambiental, porque é a hipótese que no Brasil cabe ao habeas corpus de pessoa jurídica, caso de crimes ambientais, cria autos independentes e volta a encerrar aquele que teria dado a prevenção a ele. Isso com a complacência de todos aqueles que são os donos do poder hoje no STF. Aí tem esse caso do Lulinha com André Mendonça. A Polícia Federal já tinha anunciado que estava insatisfeita com o trabalho do Mendonça, porque ele estava de fato trabalhando contra quem tem malfeitos do INSS, porque se dependesse da Polícia Federal política, isso ficaria parado ali. Já estaria talvez até arquivado. Já teria talvez até arquivado, porque com a equipe nova que o Andrei determinou ao caso, tirou quem estava trabalhando, pôr uma equipe nova para não ter pessoal. E como mesmo assim conseguiu-se trabalhar, ele agora vem e faz uma coisa que nunca fez antes, sem sindicância, pede uma auditoria interna. E aí o Dino é sorteado, a despeito do Gilmar Mendes ter feito o que fez, numa clara movimentação contra um ministro, que é o ministro André Mendonça. O Flávio Dino finge que vai trabalhar de maneira independente, mas ao mesmo tempo acolhe o pedido da abertura de um inquérito para ver o vazamento da polícia e colocar o Lulinha como vítima. A pergunta é a seguinte, Eduardo e Bernardo. Por que para esse quarto inquérito não teve sorteio de relator? Por que houve a prevenção do Dino para esse quarto inquérito e não teve sorteio? Tem um furo aí. Segundo furo,
Se uma das razões pelas quais o Lula foi descondenado foi o fato de o Sérgio Moro ter aceito o cargo de ministro no governo do inimigo do Lula, por que o Flávio Dino não é suspeito, já que ele foi ministro e nomeado pelo Lula? Em quarto lugar, não dá cheiro, vocês não sentem o cheiro de que o Flávio Dino entrou para apagar os pecados do Lulinha, Eduardo? Sim, Pavinato. Eu concordo e afirmo concordância com todas as suas perguntas e hipóteses levantadas. Porque, bom, primeiro a gente tem essa situação de que parece que é uma adaptação teórica, né? Ele está materializando e adaptando o que antes estava na esfera teórica, o que o Gilmar Mendes falou, tanto no Roda Viva, para a TV Cultura, quanto naquela sessão da segunda turma que o André Mendonça se impôs. Né? Não, temos que tomar cuidado, porque o que está vazando muito para a imprensa, isso pode gerar nulidade, nós já vimos isso antes no Brasil pelo lavajatismo. Então você já vê que há um esboço ali. E ele não fez uma tentativa somente em uma audiência formal ali. Estava ocorrendo uma audiência da turma, ali, da segunda turma, falando na cara do relator da investigação, no caso aí, envolvendo o escândalo do INSS. Aí nós temos a outra etapa, que foi na declaração na Roda Viva da TV Cultura. Né? Disso estou me referindo ao ministro Gilmar Mendes. Aí agora a gente tem o ministro Flávio Dino, que foi sorteado, como bem lembrou o Pavinato, teria que ter o sorteio do relator, né? Não, foi sorteado Flávio Dino, e ele tem esse tipo de decisão. E aí cria novamente um gancho, um esboço, eventualmente para tornar nulo tudo que está envolvido com o Lulinha, né? O filho do atual presidente da República, tendo sido ele, ministro Flávio Dino, indicado pelo atual presidente da República. É óbvio que você acha tudo muito estranho. Né? Ainda mais essa diferença, essa falta de isonomia na condução dos casos. Tendo em vista que, quando ele dá um despacho desse tipo, ele já cogita essa hipótese. E aí eu começo até, eu não vi os autos, tá? Eu não vi o teor da petição, mas eu começo até a cogitar um extra petita. E o neoconstitucionalismo ou o ativismo judicial... Extra petita ou extra petinha? Foi uma boa. Ou extra petista. É o extra petista. São hipóteses que devemos considerar. Sim, podemos considerar. Então temos essas variações extra petista, normalmente sugerido pelo Bernardo, essa extra petista, porque ele acaba criando esse, vou usar aqui um termo da internet, um direito freestyle. Ele adapta tudo, ele ajusta, molda, não interessa, né? Não interessa o dispositivo. Pode colocar um embargo de declaração, que é o remédio processual, que eu vou moldar aqui, vou adaptar igual o Fachin fez na questão de competência territorial, que é relativa, no caso do Lula, nas condenações do Lula para torná-lo, né, elegível, descondenado. Então hoje está cansado já. Estamos desgastados, imunizados nessa questão de que, para os amigos, eles fazem todas as adaptações possíveis sobre o guarda-chuva do neoconstitucionalismo, né, do ativismo judicial. Agora, para os outros, se aplica a letra fria da lei e o rigor do teoria geral do processo. Aliás, nem aplica, né? Essa é a verdade. Se aplicasse, nem aplica, né? Nem aplica. Fui até ingênuo demais. Nem aplica nem para o adversário. Na verdade, eles inventam tudo no padrão do Laurent Beria, né? Mostre-me o homem, eu lhe mostro o crime. É o que está acontecendo no Brasil, Pavinato. É verdade. Igual o Ceausescu. Não, o Ceausescu não. Mas não, tudo bem, ele poderia fazer isso. Ceausescu! Agora, você veja bem, né? Que ânimo dá ser policial, Bernardo? Porque presta atenção. Vale destacar que nesse processo, a defesa do Lulinha acionou tanto a Corregedoria da Polícia Federal quanto o Ministério da Justiça do governo do papai Lula. O advogado Lulinha, o Marco Aurélio de Carvalho, teve um encontro ontem com o ministro da Justiça, que é o Wellington César Lima e Silva, que durou cerca de 1 hora. Tá? Esse é um ponto. E depois, o escancaramento do envolvimento do Ronaldinho dos Negócios, que é o Lulinha, em toda esta pouca vergonha, envolvendo lobby, INSS, etc, etc. Tem conversas
Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.